A gente passa a estudar agora o dolo, que é um elemento da conduta, que por sua vez é um elemento do fato típico. Então a gente já começou a estudar a conduta como um elemento do fato típico e agora a gente vai começar a estudar o dolo, que é um elemento da conduta. O dolo e a culpa são, para a doutrina majoritária, elementos subjetivos do tipo e integram a conduta. A conduta é o elemento da tipicidade que, por sua vez, é elemento do fato típico. O fato típico ele é constituído pela conduta, pelo resultado, pelo nexo causal e pela tipicidade. Nessa aula, eu vou ensinar o dolo, que é um elemento da conduta. Lembrando também que essa estrutura de fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade é uma estrutura aplicada aos crimes materiais, tá? Não se aplica a crimes formais e de mera conduta, como eu já expliquei lá na aula de conduta aqui no curso de Direito Penal Desenhado, tá bom? Como a gente já observou anteriormente, a teoria finalista adotada no Brasil compreende o dolo e a culpa como elementos integrantes da conduta que, por sua vez, é um elemento integrante do fato típico. Nas teorias que antecedem o finalismo, o dolo e a culpa, que são elementos subjetivos, são elementos psicológicos, eles eram analisados lá na culpabilidade. A gente já estudou isso quando a gente estudou a teoria causal clássica e a teoria causal neoclássica como teorias do crime, tá? Aqui no curso de Direito Penal Desenhado. Caso você queira se aprofundar no tema, eu recomendo que você veja essas aulas aqui do curso. A gente vai seguir adiante para não perder muito tempo aqui, tá bom? Na hipótese de não existir dolo e culpa, não há conduta humana penalmente relevante e, como consequência, não existe fato típico, justamente porque dolo e culpa é elemento de conduta, tá bom? O dolo e a culpa integram a conduta humana penalmente relevante. É importante lembrar também que a culpa no direito penal é exceção, ao passo que o dolo vai ser a regra. A gente adota no direito penal a excepcionalidade do crime culposo. O crime culposo existe apenas quando há expressa previsão legal. Dá uma olhada no que diz o artigo 18, inciso 2 do parágrafo único do Código Penal. Diz assim, ó. O artigo 18, caput, diz: disse o crime, inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E no parágrafo único diz assim, ó, salvo os casos expressos em lei, e aí continua, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então aqui está mostrando que é excepcional, só em casos expressos, previstos em lei. Não existe crime culposo se não há previsão de modalidade culposa para aquele tipo penal. Quanto às teorias do dolo, a gente tem o seguinte. As teorias do dolo tentam explicar o que é o dolo. São teorias do dolo. 1. A teoria da vontade. 2. A teoria do assentimento ou teoria do consentimento. E 3. A teoria da representação. Para a teoria da vontade, o dolo é a consciência e vontade de fazer. Portanto, a teoria da vontade está pautada no binômio consciência-vontade. Existe, por isso, um elemento intelectivo, que é a consciência, e um elemento volitivo, que é a vontade. Antes do finalismo, o dolo ele era normativo. O dolo normativo, portanto, estava presente lá no causalismo clássico e no causalismo neoclássico. O dolo normativo ele é composto por 3 elementos: vontade, representação do resultado, ou consciência do resultado, e consciência da ilicitude. Em contraposição, o dolo natural, presente no finalismo, tem só 2 elementos: a vontade, que é um elemento volitivo, e a representação do resultado, que é um elemento intelectual. A representação do resultado, que é esse elemento intelectual, que também é chamado de consciência, na verdade é consciência do resultado, tá? Não é consciência do ilícito. O dolo natural, portanto, tem vontade de realizar o resultado e a representação do resultado, que é a consciência do resultado. Não se analisa aqui a consciência da ilicitude. No finalismo, o dolo integrante da tipicidade é o dolo natural e, portanto, sem análise da consciência da ilicitude nesse primeiro momento. A consciência da ilicitude passa a ser um elemento integrante da culpabilidade, vai ser analisado depois. Além da teoria da vontade, a gente também tem a teoria do assentimento. Segundo essa teoria do assentimento, para existir dolo,
Basta que o agente aceite o resultado, por isso teoria do assentimento. Não seria preciso, segundo essa teoria, que a parte queira, ou seja, que a parte tenha vontade de obter um determinado resultado. No Brasil, a teoria do assentimento foi adotada no que a gente chama de dolo eventual, presente na parte final do artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Dá uma olhada no que diz esse dispositivo. Diz assim, ó, disse crime, e aí inciso 1, né, crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Aqui a gente fala que adotou a teoria do assentimento. Por fim, a gente tem a teoria da representação. Para que exista o dolo, aqui segundo essa teoria, basta que o agente tenha previsto o resultado. Essa teoria, contudo, ela não é acolhida no Brasil. Para o Brasil, essa teoria se confunde com a culpa consciente. Nessa, o agente prevê o resultado, mas ele acredita que pode evitar o resultado. Observa que, diferente do dolo eventual, o agente ele não assume o risco de produzir o resultado na culpa consciente, porque ele acredita que pode evitar o resultado. E quais são as espécies de dolo? O artigo 18 do Código Penal fala em vontade de produzir o resultado, bem como assumir o risco de produzir o resultado. Dá uma olhada no que diz. Ele fala disse crime, aí ele fala crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, o Código Penal expressamente ele elenca 1. O dolo direto, quando o agente quer o resultado, e 2. O dolo eventual, quando ele assume o risco de produzir o resultado. A doutrina, contudo, ela subdivide o dolo da seguinte forma, ó. Dolo direto, ela subdivide em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau, e dolo indireto, ela subdivide em dolo indireto eventual e dolo indireto alternativo. O dolo direto de primeiro grau é o que a teoria da vontade chama de dolo. Em outras palavras, dolo direto de primeiro grau é a vontade consciente de produzir o resultado. Trata-se, portanto, do binômio consciência-vontade. Em paralelo, dolo direto de segundo grau envolve situação em que o agente não quer o resultado. Contudo, ele sabe que o resultado é inevitável. Imagina, por exemplo, que A, com o objetivo de matar B, coloca uma bomba em um avião, sabendo que B estaria nele. Nesse exemplo, A ele não quer, por exemplo, matar o piloto e demais tripulantes. Contudo, ele sabe que é inevitável, colocar uma bomba no avião vai matar todo mundo. Trata-se de hipótese sem previsão legal, muito embora aceita pela jurisprudência e pela doutrina. O dolo indireto, por sua vez, a gente subdivide em eventual e alternativo. O dolo indireto eventual guarda relação com aquele que assume o risco de produzir o resultado, que é o que está lá no artigo 18, inciso 1, na parte final, tá? Trata-se, portanto, de indiferença do agente quanto ao resultado. Por fim, existe o dolo alternativo. No dolo alternativo, existem 2 ou mais resultados possíveis, e na prática, qualquer deles vai satisfazer o agente. Isso significa que o agente ele deseja indistintamente, ou seja, sem qualquer diferença, um ou outro resultado, ambos possíveis no caso concreto. Não existe prioridade do agente na obtenção de um determinado resultado. A gente fala por isso que a intenção do agente está voltada com igual intensidade a produzir um entre vários resultados previstos como possíveis. A alternatividade aqui, ela pode ser objetiva, que guarda relação com o crime ou com o objeto, ou subjetiva, que guarda relação com a pessoa, com a vítima. Imagina, por exemplo, que o agente atira na vítima, sabendo que a vítima pode morrer. Então a gente tem aqui um homicídio, ou ter sua integridade física gravemente comprometida. Então a gente teria aqui uma lesão corporal grave ou gravíssima. O agente tem a mesma vontade de um ou de outro, e pouco importa o resultado. Então a gente tem aqui um dolo alternativo, tá? Trata-se, nesse caso, de um dolo alternativo objetivo. Entretanto, na hipótese de João atirar contra um grupo de pessoas para matar qualquer delas, a gente vai ter um dolo alternativo subjetivo, ou seja, um dolo alternativo quanto às vítimas, quanto às pessoas. Na prática, para o agente, pouco importa quem ele atingir, o objetivo é atingir qualquer delas.